pergunta que lhe faço é: a Madeira é de facto um exemplo a nível de organização e de segurança para os rallies? Sim, digamos que também não inventamos nada. Isto também é graças à nossa ida, sobretudo à Bélgica, com quem nós tínhamos um relacionamento privilegiado, porque fui lá onde eu passei 12 anos da minha vida e foi aí que eu comecei a aprender, a assistir aos rallies e aprendi muita coisa e onde fiz muito relacionamento desportivamente. E quando vim para a Madeira, retomamos o contacto com a Bélgica, com quem sempre mantivemos um privilégio de ter a colaboração a 100% deles e não só na organização do rally das 24 horas de Ypres, em que eles têm o mesmo nível que nós tínhamos aqui no rally internacional, no europeu, mas também que nos mandavam muitos pilotos que inclusivamente vieram a ser campeões mundiais. Foi graças a essa aprendizagem, ou isto é, aquilo que nós veíamos, que depois adaptávamos cá com os condicionamentos que nós tínhamos. A prova é que, inclusivamente, o chefe da segurança, o supremo da segurança dos rallies a nível mundial, veio cá à Madeira por três ocasiões e ele, cada vez que vinha cá, obrigava-nos quase que a fazer pressão junto da Federação Internacional para que concorrêssemos a provas do Mundial. Simplesmente temos a contingência de estar numa ilha em que temos as nossas limitações e não podemos aspirar a mais, se bem que havia outros concorrentes que tinham outros meios que a Madeira não podia ter nem podia dispensar. Mas, enfim, é uma prova que nós atingimos um nível que era invejável para muitas provas. E este tipo de formações é importante para continuar a evoluir no que diz respeito de segurança nos rallies? Este tipo de formação é indispensável, porque muitas vezes as pessoas, pelo facto de já terem colaborado nos anos anteriores, alguns pensam que já sabem tudo, mas muitas vezes são esses que, às vezes, pelo facto de não verem, dizem, são sempre as mesmas coisas que vou aprender, de não verem isso, às vezes é quando se comete às vezes um esquecimento, e é por isso que isto é indispensável. Estas formações têm de ser, porque é um reavivar dos casos e dos acontecimentos e do que possa acontecer. Portanto, isto é em boa hora se realiza esta pré-formação para o rally. Só uma pequena última pergunta. Poderemos ver em breve o regresso do Rally Vinho Madeira World Tour de Rallys? Não depende de nós. Desportivamente, nós estamos lá. Mas são os meios económicos que, enfim, a Madeira tem de olhar. Se vermos bem, há talvez outras necessidades que os governantes acham que têm talvez mais importância. E é capaz de assim ser, porque, enfim, é preciso contemplar tudo, mas muitas vezes puxa-se o lençol, mas desabafa por um lado, tapa de um lado, mas desabafa do outro. E não podemos, enfim, dar satisfação a tudo. Obrigado. Ok, Alfredo Mendonça, a primeira pergunta que lhe faço é, no seu ponto de vista, qual é o estado atual da segurança nos rallies? Bem, a segurança nos rallies evolui, como eu já disse, nos últimos 15 anos esta parte, muito pela disponibilidade de alguns meios que nós não tínhamos até à altura e começamos a ter, como ferros, maior número de manga, maior número de barreiras, mas também pela atitude do público. E aqui é muito positiva a atitude que o público tem tido, porque ele presentemente coloca-se já em situações devidamente seguras, o que minimiza o risco de quem está a ver o rally na estrada.
Este tipo de formações é importante para formar novos colaboradores para a segurança dos ralis e atualizar as informações que estas pessoas que já colaboram têm. Ainda bem que a AMAC tomou isto a peito, é um assunto muito importante e muito válido para o futuro dos ralis. É importante trazer gente nova, é importante trazer pessoas que queiram e que gostam disto primeiro, e depois pessoas que se interessem em ouvir alguém que tem alguma experiência para dar e que dessa experiência pode resultar uma mais-valia para o trabalho deles no dia a dia na estrada quando forem para os ralis. Falta meios humanos e materiais para evoluir ainda mais a segurança nos ralis? Sim, falta em primeiro lugar meios humanos, porque o mundo está a evoluir e hoje em dia as pessoas preferem ir para a estrada do que ver o rally do que ir para a estrada com alguma função ver os ralis. Mas as coisas com estas ações poderão ser que dê a volta. A nível de meios para o apoio à segurança na estrada, sim, ainda é possível fazer muito mais, em especial termos mais barreiras, mais ferros e que aí através da AMAC e o Governo Regional haver aqui um apoio suplementar, que não é muito, devemos estar a falar em 20 mil euros, 25 mil euros por ano, para todos os clubes, não para cada clube, mas sim para todos os clubes, através da AMAC, para comprar estas mangas que são de extrema importância para quem está a fazer a segurança na estrada. Não só a manga de perigo, mas sim a manga em que as pessoas podem estar com alguma vontade de ver os ralis. Formações é muito importante para formar novos colaboradores para a segurança nos ralis. Sim, é bom, é essencial, não só para os novos colaboradores, como também para reavivar certos assuntos e certos modelos de trabalhar para quem já colabora connosco. O saber não ocupa espaço. É sempre bom relembrar a maneira de colocarmos na estrada, a maneira de falarmos com as pessoas. Às vezes a maneira de nós transmitirmos uma informação a alguém é extremamente importante. Na maneira de falar, seja com o espectador, seja mesmo com o piloto, mesmo com o agente da autoridade, é importante saber falar. E a maneira de transmitir isso. Há às vezes situações que nós sabemos e não sabemos transmitir aos outros. E este ciclo que a AMAC está a fazer é exatamente para isso. Tentar transmitir as ideias que nós temos e explicar e transpor para os outros essa filosofia. Já fizemos de controles, vamos hoje de segurança, segunda-feira novamente a parte prática de controles, é exatamente saber que nós sabemos, transmitir aos outros na maneira que nós sabemos. Se é a melhor maneira ou não, isso fica ao critério de todos. Falta, desta vez não conseguimos fazer, mas vamos fazer, que é também formação, seja para pilotos, seja para navegadores, que essa é uma coisa que também é essencial. Para quem começa nos ralis ou nas rampas, terem conhecimento. Não é só chegar à federação, à Rua das Aranha e ter uma licença e começar a fazer ralis. Há que saber. Há que saber o que é um controle, as placas, os horários, as cadernetas, há que saber isto tudo. E ninguém nasce ensinado. Há que saber transmitir e explicar isto às pessoas. E é para isso que serve este ciclo de formação. Há falta de voluntários para os ralis neste momento? A falta de voluntários, não digo que há falta de voluntários. Neste momento, os ralis, falta gente, é verdade, mas falta gente que goste. Não é só porque as pessoas têm uma ideia de vá-se para o rally trabalhar que vamos ganhar. Isso é errado. E eu comecei nos ralis porque gosto de ralis. Já era miúdo a ver, teve um convite para começar a colaborar. Mas porque gostava de colaborar. Aliás, o primeiro ano da secção do Nacional, quando foi criado, eu não fazia parte. Mas tive pedir a minha colaboração porque eu gostava. E isto começa assim, temos que gostar. Porque se está na estrada, porque vou ganhar 10, 20 euros, a pessoa perde-se a seguir. E é preciso gostar de ralis. E as pessoas que vêm colaborar têm que ter essa noção. É claro que vão ganhar alguma compensaçãozinha, vão ter para as despesas que vão ter, mas não é um ordenado, não é um vencimento, é apenas um gesto daquilo que as pessoas vão gastar, o combustível, a alimentação, e é isso que é preciso saber, e as pessoas têm que ter a noção. Não há falta de gente, as pessoas querem às vezes trabalhar e colaborar, mas têm uma noção que é o dinheiro, e isto é errado. As pessoas têm que ter noção, é verdade que as organizações, seja o Madeira, seja o Nacional, seja o Marítimo, dão, pouco ou muito dão,
E é isso que as pessoas têm que ter noção, que é, epá, quem gosta disto tem gosto, e o gosto regala a vida. Já há quantos anos já colaboras com os rallies e isto começou como comerciante de estrada? Já estão 30 anos. Olha, mais coisa, menos coisa dentro desse. Comecei como comissário de estrada no Caminho dos Pretos, Chão da Lagoa, todos os percursos com os familiares que me trouxeram. Foi ficando o gosto e passado com os anos, portanto, todos os anos participei, são 30 anos, já são 30 anos seguidos a participar. E depois com convites para outras responsabilidades, portanto, comissário, passei para comissário, portanto, depois de rádio, depois com outros convites para adjunto de segurança. Entretanto, me encheram e eu continuei. Fui pela experiência que foram achando em mim e também fui aproveitando as oportunidades também que foram dando. Fui assumir como responsável de segurança em todos os rallies, portanto, os regionais e, portanto, o Vinho Madeira, que é a nossa prova rainha. De momento já assumo como responsável da segurança, já fiz como moderador de prova, que demonstra também que as pessoas confiam em mim nesta modalidade que é difícil e de cada vez mais tem menos pessoas a querer envergar para esta modalidade. Nós vemos aqui, como hoje, nesta formação, e espero que uma boa porcentagem seja aproveitada, porque isso às vezes não acontece, porque a gente vê, mas na estrada a gente só vê as mesmas pessoas. E então na parte da organização, se nós não tivermos em quase todas as organizações, isto parece que não, mas uma organização precisa da outra, porque as pessoas são as mesmas. Não há, pelo menos ainda não vou voltar a dar isso, e é o que acontece neste momento. Tu já andas nisto do comerciante de estrada nos rallies há uns poucos anos. Sim, já faz este ano 20 anos, portanto faz precisamente no Rally Vinho Madeira. Fui convidado por um elemento responsável do Porto da Cruz. Ao longo dos anos a vida vai mudando e depois acabei por retomar esse grupo. Esse grupo também, ao longo dos anos, vai-se perdendo. Muitos casaram, muitos emigraram. E então temos de manter sempre o grupo. Não é fácil porque muita malta às vezes trabalha ao fim de semana e depois chega uma altura do ano, nós iniciamos às vezes com um grupo e depois chega à parte da universidade, a malta sai cá da Madeira e depois temos que ir buscando elementos novos com gosto nesta área. Como é que se faz para chamar mais gente nova a colaborar aqui na segurança dos rallies? Muitas vezes até eles vêm ter connosco, estão disponíveis e muitas vezes nota-se aquelas idades entre os 18 os 20 anos, porque esse depois também chega a uma altura ali aos 40, aos 30, é difícil, porque a malta também depois cansa-se. Não é fácil estar na estrada, porque hoje em dia as organizações, e muito bem, exigem tanto de nós, que também é preciso gostar. Claro que às vezes é preferível não estarmos no morro a ver o rally sem preocupações, sem stresses, e muitas vezes a malta também sente essa necessidade de estar fora das provas, fora das organizações. Agora, ali há sempre uma curiosidade, entre os 18 e os 20 querem participar, e ainda bem, portanto a gente vamos sempre fazendo esta reciclagem a nível de malta. E este tipo de formação é importante para a nova malta e para a malta que já colabora com os rallies? Sim, é sempre importante. Nós, antes de cada prova, nós fazemos sempre formação, damos sempre ali umas chaves à malta, mas é isto que a MAC fez e muito bem. Penso que seja a primeira de muitas, porque é sempre bom ouvir, há sempre pormenores que vai sempre escapando. Nós nunca sabemos tudo. Há sempre um pormenor que na hora da verdade escapa. E este tipo de formação é isto também uma forma de cativar e uma preocupação da AMAC, e muito bem. E espero bem que isto venha continuar para nós fazermos mais formações, atrair mais jovens para este desporto. Okay. Este tipo de formações é importante para formar todos os agentes envolvidos na segurança dos rallies?
Sim, acho que sim. Acho que foi uma excelente iniciativa da AMAC. Já há alguns anos se falava nisto e era difícil concretizar. De facto, na pessoa do Madruga, que é uma pessoa de facto com um espírito muito bom para estas coisas, fez aqui uma demonstração de segurança, aqui em pódio com o material todo que nós usamos na segurança, e conseguimos, com uma apresentação excelente, muito detalhada, para quem está dentro da segurança, de facto foi impecável. Foi uma pena não termos ainda mais pessoas para assistirem a esta excelente apresentação de segurança numa prova de rally. Eu achei soberba em todos os aspectos, as pessoas aqui envolvidas, ele e o Caires e as outras equipas que estão cá fora que ajudaram, foi uma excelente iniciativa, são todos os parabéns. Boa tarde a todos. Portanto, comecei com o meu pai, né? Comecei como controladora, por acaso não comecei como comissária de estrada, comecei como controladora, agora faço secretariado e mais recentemente já fiz diretora de prova. Este tipo de formações é importante para as novas equipas e para aqueles que já colaboram há alguns anos? Sim, é muito importante porque cada vez mais nós temos a necessidade de novo pessoal. E essas pessoas têm que ter alguma formação porque não é só chegar e fazer, é preciso saber quais são as regras e o que é que estas formações são boas para isso, são para ensinar o novo pessoal e, como eles dizem, para reciclar o mais antigo, para nós também termos a noção que há regras que vão mudando de ano para ano e isso é importante. Isto é uma estreia aqui nestas coisas dos rallies, não é? Sim, é uma estreia, já acompanho rally há algum tempo. Minha primeira participação como organização foi na Rampa da Ponta de Sol, já nesta época desportiva. Realizei parque de assistências e sim, este ciclo de formação é um processo que eu achei interessante. Venho com o meu pai, que também já estava desde a época anterior inserido neste tipo de organizações de rally. Vejo com bons olhos este tipo de formações, porque sempre aprendemos qualquer coisa, mesmo que já sabemos, podemos esquecer-nos de algumas coisas e voltamos a reaprender, digamos assim. E sim, vejo com este ciclo de formação uma boa ideia para jovens e para pessoas que queiram entrar no mundo dos rallies agora. Quanto tempo já participa? Mais ou menos 9 anos como chefe de CIEs. Comecei como CIE e agora estou em chefe de CIE há uns 4 anos. É importante este tipo de formações para... Muito excelente, foi uma excelente ideia. Adorei, foi muito bom. A gente já falava nisso que os chefes trouxe há imenso tempo. Foi muito bom, a ideia foi ótima. É cada vez mais difícil encontrar novos colaboradores? Sim, muito complicado. Nem vou falar, mas eu tenho um grupo que eu consiga ter um contacto com eles, que falo, converse, eles são prontos, têm aquele respeito. Maria faz isto, Maria faz aquilo. É excelente, é ótimo. Vamos tentar ver se continua a melhorar. Com os rallies há cerca de uns 3 anos, mais ou menos, esta parte. Como comissário de estrada? Não, como controlador. Portanto, eu normalmente as minhas funções, o que eu tenho feito até agora, tenho feito intermédios nas rampas, eu e a minha mulher. Nós, portanto, tenho feito intermédios, saída de parte de assistência, entradas de parte de assistência, reagrupamento. Aliás, vou fazer agora na Rally da Calheta, vamos fazer reagrupamento e pronto. É importante este tipo de formações? Sim, muito importante, muito importante. Eu acho que sim, acho que toda a gente deveria vir, deveria aderir e deveria se informar, porque chegamos à conclusão, como eu cheguei neste momento à conclusão, que afinal não sei nada, sei o que sei, vale o que vale, mas estas formações sim, muito importante, acho que sim.